Pois bem, gente, começando aqui mais uma edição do nosso Bora de Samba podcast. A nossa cidade viveu, assim, uma experiência incrível, um samba diferente, o samba cantado e batido na palma da mão. E eu estou aqui com meus ilustres convidados, o Magno Souza e o Maurílio Oliveira, que vão contar um pouco dessa história pra gente. Afinal de contas, vocês não vieram pra aqui só pra fazer samba, né? Vamos contar histórias, né? Opa, vou contar um pouquinho de história, né? Não, já chegamos fazendo samba. Chegamos fazendo samba, pô, e estamos indo embora fazendo samba, coisa linda demais. Obrigado pelo convite, Leto, você que é uma pessoa sensacional. E a gente já tá junto esses dias todos aí, né? Comendo, bebendo, sambando. Sensacional, né? Energia essa maravilhosa. Relação de irmandade, né? Essa relação de amizade. O samba é isso, né, cara? O samba une, né? O samba, com muita facilidade, o samba aproxima as pessoas, né? Tanto é que quando a gente conheceu o pessoal daqui da Bahia, aí, um povo bom da Bahia, só foi abraço e calor humano. Coisa que a gente já tá habituado, porque o samba é isso que você falou, né? Essa união toda, né? Mas, assim, era o que realmente a gente esperava da Bahia. Encontrar um povo, assim, que nos abraçasse do jeito que a gente imaginava. Calorosamente. Olha, hoje eu tô com uma pesquinha aqui, porque no meu programa de rádio eu lancei, né, uma caixinha de perguntas e os ouvintes fizeram assim várias perguntas, né, para eu trazer para vocês. Né? Legal. Então a gente aqui no meio desse bate-papo vai estar sempre largando uma perguntinha ou outra para atender, né, a nossa audiência lá na Salvador FM, onde acontece também o programa Bora de Samba. É isso aí. Né, sempre de segunda a quinta à noite, das 20 às 22 e aos domingos e feriados, das 6 às 10 da manhã. Foi bom ou não foi? Demais! Bom demais. Maravilhoso. É a proposta maravilhosa, né? E a lista dele é imensa, viu, Não, gente? a lista é braba. A lista... Uma listinha boa. Como foi que começou essa onda, cara? Como foi que a música entrou na vida de vocês? Assim, foi por acaso? Veio de uma herança familiar? Como é que é essa história? Então, Neto, a gente tem uma tradição familiar com música, né? Então, nosso pai já era da música, nossa mãe também, música. Minha mãe gravou um compacto simples de 78 rotações, não, mãe? Não, em 78. Em 1978. Mas tinha um negócio de rotações. Essa parte aí... A gente pula, né? A rotação é 33, né? Tem a 45, 33 e a outra. Vê lá. Então, aí é isso. A gente já cresceu nesse ambiente musical, né? Graças aos nossos pais. Meu pai, chique. Nasceu, você me falou que seu pai nasceu. Seu pai é baiano, cara? Pois é, baiano. Ele tem esse apelido Chique porque ele nasceu aqui em Chique. Olha aí, o bom povo demais, chique, né? chique. Meu pai e mais 4 irmãos, né? Todos de chique. Meu pai, tia Rosa. Meu pai é o Chique, Gilberto. Chique. Uhum. Aí tia Rosa, tia Lourdes, tio Bertílio. Tia Rosa. Tia Rosa. Tia Lourdes. E tio Antônio. E o Antônio. Aí foram tudo para São Paulo, na década de 70, comecinho dos anos 70. E por lá permaneceram. Lá conheceu sua mãe. Minha mãe conheceu minha mãe, que também já vinha do Paraná, né? Foi para São Paulo também. Meu avô, parte de mãe, era de Minas, aí desceram para Paraná e depois subiram para São Paulo. Aí meu pai e minha mãe se conheceram. Então tem mineiro, paranaense e baiano. Mas seu pai cantava, tocava? Conta um pouco da história de seu pai na música. Nosso pai vivo ainda, né? O Coroa, né? Já entrou na música jovem, assim, aí foi participar de vários eventos musicais em São Paulo, conheceu vários artistas da cidade também, assim, não da cidade de lá nascido, mas pessoas que fizeram carreira, né, como Noite Ilustrada, o próprio Adorina Barbosa, o Calbi Peixoto, eram pessoas que cantavam na noite paulistana, né? O Benito de Paula, que teve recentemente fazendo um show, a gente encontrou com ele no hotel, falamos com o Benito também. Nosso pai tocou, né, com o Benito, e depois nós tocamos com o Benito também, né? Engraçado. Depois a gente tocou com o Benito de Paula. Então, assim, aí o pai... Na década de 70, a música, o samba era fervoroso em São Paulo, né? Aquela coisa das boates e tal. Então o pai trabalhou mesmo como músico profissional e até hoje ele ainda toca a timba com a vassourinha dele. Nas curas, tá com 79 anos de idade. Firme na música, né, cara? Firme na música. A música move, né, cara? A música é incrível, né? E vocês, assim, antes de vocês entrarem na música, vocês chegaram a trabalhar assim, exercer uma outra função, uma profissão? Ou sempre foi nessa batalha, assim, em prol A música, a princípio da nossa vida, a música era uma coisa assim, era primária pelo meu pai, né? Que a profissão dele era músico. Aí a gente veio crescendo e foi fazendo outras coisas e a música era uma coisa secundária. Mas teve uma hora que não deu pé e a gente foi pra música de vez, entendeu? Sim. Ali por volta ali dos anos 90, ali bem no comecinho dos anos 90, eu trabalhava numa empresa de tecnologia
chamada Tecom Sistema, eu era office boy. Aí depois eu passei também por contabilidade, né? Trabalhei em outras empresas, assim, o Maurílio arrumou um emprego de qualificação de joias, que eu trabalhei também. Porque o meu primeiro trabalho foi numa joalheria. Mas era tudo office boy, mais né? tarde o François subiu o meu cargo, eu virei afiliado dele. E aí, então, a gente veio nessa área de joalheria. Aí acho que foi a última área, assim, porque o Magno ainda teve outros trabalhos, mas foi a última área que a gente fez antes de atuar na música, né? Que era a área da joalheria. Então, quando a gente conheceu a Beth Carvalho, foi onde a gente decidiu, de fato, ir pra música e viver como é que foi esse momento, cara? Em que circunstância? Qual a situação que você conheceu a Beth Carvalho? Quando a gente conheceu, depois a gente conta como a gente conheceu a Beth Carvalho, mas naquela semana que a gente conheceu a Beth, o Maurílio chegou pra mim e falou assim, aí, vamos pedir a conta, mano? Eu peço a conta do meu trampo lá, você pede a conta do seu trampo, vamos. Eu falei, você tá maluco, cara? Tem filho e tudo, vamos, tá maluco? Aí ele falou, não, mano, vamos. Eu falei, aí pensei, falei, é mesmo, né, mano? Vamos viver, vamos fazer música. E aí eu cheguei lá no meu trabalho e falei, o Irã, né? Abraço, Irã. Falei, Irã, eu quero pedir minha demissão. Mas por quê? Não, porque esse trabalho aqui tá atrapalhando meu samba. Mano, ele não entendeu, deu um nó na cabeça dele. Não, mano, que isso? Tá maluco, cara? Não, tá. Pedir as contas. O Maurílio também. O dele é mais engraçado. Foi engraçado, porque eu falei, vou atuar na música e tal, né? É o meu sonho, não sei o que. Ele olhou pra mim e falou, negão. Vê logo o que você vai fazer. E aí, seguimos, a gente foi, porque foi uma conversa que a gente teve, assim, muito séria, né? Pra fase que a gente tava no momento, fazer uma coisa dessa era um pouco de loucura, né? Mas a gente encarou, foi aquele começo difícil mesmo, aquele momento de recomeçar. Só que foi uma decisão importante, porque depois disso as coisas começaram a fluir. Em menos de um ano a gente já estava começando a levantar voo já, que foi aí onde a gente, claro, ali com o Quinteto, né? Porque o Quinteto e Branco e Preto já existia quando a gente decidiu. Exato. Já existia o grupo e vocês passaram a fazer parte. Isso, porque o primeiro disco... Não, nós fundamos o grupo. A gente fundou o grupo no finalzinho de 96 para 97, quando a gente fundou o Quinteto, passou um pouquinho de tempo, a gente já começou a fazer a gravação do disco, graças ao Ney Lopes, né, nosso padrinho, que falou lá na CPC UMES, falou, tem uma rapazinha aí que é muito legal, vale a pena gravar. E aí o Marcos Vinícius nos convidou e a gente foi para gravar o primeiro álbum. E nesse primeiro disco a gente ainda trabalhava na joalheria ainda. Então a gente saía da joalheria ali por volta de umas 19 horas e caía pro estúdio para gravar. Engraçado que eu me lembro exatamente o dia que o Maurílio me falou, vamos pedir as contas, foi um dia que o Oswaldinho da Cuíca mandou uma primeira pra gente terminar. Se você não sabe quem eu sou, tá gravado no disco do Quinteto, que é o título do disco, Riqueza do Brasil. Eu vou me apresentar, eu nasci lá na Bahia, onde ainda existia o cativeiro de Senhor de Sinhá. Meu lamento se ouvia, mas não podia nem sequer manifestar o meu sentimento de ternura, de revolta e de bravura. Hoje, do meu cantar, não lembro mais. Hoje representa em meu cantar, laiara, samba, eu sou o samba, sim senhor. A voz do povo e o clamor que condena a tirania. Canto ao mundo inteiro meu protesto, aos quatro cantos manifesto a minha filosofia. Sou tema de uma cultura popular, a voz do povo ao me encontrar. Nunca fui apenas fantasia, sou verdade sim, oitava maravilha que surgiu. Sou eu quem representa a pátria, madre, mãe gentil. E estou sempre a cantar, sou mais um varonil. Quem não me ouviu, desconhece a beleza que não descobriu. Sentirá quando ouvir o que nunca sentiu, a riqueza do samba do nosso Brasil. Que coisa bonita. É que não dá pra cantar esse samba só um pedacinho, tem que cantar ele inteiro. Porque é um samba enredo. Aí o Oswaldinho da Cuíca mandou essa primeira pra gente. Aí eu fiquei tão emocionado, o Maurílio também, porque a gente tava na rua. Aí a gente falou, que lindo, cara. A gente, ali, eu pelo menos eu senti, eu falei, cara, é isso mesmo, a gente vai ter que viver de música. Porque a gente sempre fala, a música, ela quer a gente pra ela de corpo e alma o tempo todo. Se você tá nela
dividindo o espaço com alguém. Era o que a gente sentia no momento. Não dava para viver da música sem fazer parte dela full time e ser inteiramente dedicação da música. exclusiva, né? Exclusiva. Não dá para rezar para dois santos ao mesmo tempo. É isso né? aí, isso. Foi uma grande Então, decisão. a gente pegou e foi para E aí, a partir de então, tudo começou a fluir musicalmente na nossa vida, artisticamente. E qual foi o primeiro palco, assim, grande palco que vocês pisaram, assim, que vocês disseram, porra, chegamos, meu irmão? Engraçado que com o quinteto a gente fez algumas coisas, mas naquele momento que a gente conheceu a Beth Carvalho, aí a Beth Carvalho desapareceu, né? Ela ficou de 96 a 99, assim... Sem aparecer em sem São aparecer. Paulo. Não, ela até aparecia, mas a gente não tinha contato com ela. Só que ela apareceu, deu o nome do grupo, sugeriu o nome do grupo Quinteto em Branco e Preto, e depois sumiu. Nesse inteirinho de Quinteto em Branco e Preto, a gente começou a fazer um projeto com um produtor na época chamado Carmo Lima, no Világio Café, em que a gente acompanhava vários sambistas, artistas, né? Artistas do Rio de Janeiro. Então foi um fomento muito grande, porque era Luiz Carlos da Vila, Luiz Moreira, Ney Lopes, Walter Alfaiate, Carlinhos Vergueiro, fizemos com Paulo César Pinheiro. Então, assim, teve alguns shows importantes também, que naquele período de quinteto ali, tocando com esses artistas. Então, assim, o palco do Világio talvez tenha sido o grande palco naquele período. O primeiro sambista que a gente acompanhou foi o Noca da Portela. Foi. E aí, ainda logo na sequência, a gente já fez o programa da TV Cultura. Ou seja, a gente ainda já começa a nossa história ali cantando com grandes sambistas e já participando de grandes programas de televisão. E aí aparece a Beth de novo no ano de 99 e leva a gente de vez, assim, para uma turnê. Começou pela África, né? Aí eu acho que o primeiro grande palco, assim, da gente, assim, né, que eu considero, foi a TV Cultura, aonde ela chamou a gente para aquele programa Bem Brasil. Bem Brasil, que acontecia nos finais de semana. Oi, né? Aí ela apresenta a gente pro Brasil ali e coloca a gente para cantar um samba do Nelson Sargento. O Agoniza Mas Não Morre. Eu acho que ali foi o grande boom, né? Boom da gente, assim, de aparecer num palco com a banda imensa atrás da gente, que é a banda dela. Sim. E pro Brasil inteiro, assim. Ela já botou logo de cara, na maior confiança, assim. Ela falou, esses meninos aí, trouxe a gente. Passados aí alguns meses, dias, ela convida a gente para ir para a África com ela. Aí a banda, que era a banda oficial, não foi. Vocês passaram a ser a banda oficial da Band. E aí já gerou um certo desconforto lá, né? Um conflitozinho, porque todos acharam que a gente estava indo de graça e não era. Ela propôs fez uma proposta para os músicos lá, até onde a gente sabe, e eles não toparam. Ela falou, pô, vou como? Chamou a gente, pô, tudo moleque novo, tudo querendo entender esse universo, vamos embora. A gente sempre justifica dizendo assim, eu não sabia dizer não, eu era muito novo. E a gente foi, cara, e aí a gente, na África do Sul, foi um grande palco, e depois a gente foi conhecer coisas lá, como a Casa do Mandela, conhecer mais, se aprofundar mais sobre todas as questões do apartheid e tal, e conhecer Soweto, a igreja onde tudo aconteceu, onde eles frequentavam, e entender um pouco mais aquela coisa da cultura sul-africana, entendeu? Essa foi uma fase assim de aprendizado para vocês, uma fase assim de desafios, cara, na carreira de vocês? Sim, total. Porque é o momento em que a gente começou a ter mesmo contato com o que era a música do amador e a música do profissional, né? Foi muito assim, ó. Foi tudo muito rápido, claro, a gente já aprendeu assim ali. Muito jovens, a gente já estava tendo uma ideia do que era ser um profissional do ramo, ser um profissional da música, né? Então a Beth, ela deu uma base, assim, toda a cartilha veio da nossa madrinha. Esse tipo de show, por exemplo, ela gostava de fazer com a gente porque ela dizia isso, vocês vão entender a viagem, vocês vão entender o contexto, vão entender o conceito. E realmente, porque esse show foi um show Arts Alive, né, na África, era uma contribuição da reconstrução da cultura africana. Então a gente já estava ali, já tenta imaginar a pessoa, coloca você já para jogar na Copa do Mundo, o seu primeiro jogo da vida. Então foi isso que aconteceu. É um momento bem assim crítico ali, que era bem assim a democracia sul-africana já meio que reinando ali e a gente chegando, né? Então foi muito importante para a gente assim politicamente entender algumas coisas que a gente só via na escola de longe e tal, né? Aquela coisa, aquela distância, né? A África, né? Entender a África como um continente e tal.
tem muita coisa também que a gente fica meio que idolatrando, mas quando chega, você bate lá, você vê que é uma política, que é uma democracia ou não, que tudo é regido pela política e não é mole não, o racismo existe também, né? E a gente muitas vezes fica sonhando com algumas coisas assim, meio né? Meio abstratas. A gente aprendeu a ter um olhar mais realista da coisa, né? O que é ser aquilo. A primeira vez que a gente teve contato com esse sentimento foi quando a gente decidiu ir pra música. E depois, quando a gente já estava nela, vendo que o mercado era uma outra conversa, assim. Então foi um grande aprendizado. Essa relação com Beth abriu portas para vocês, assim, depois no retorno ao Brasil. O que mudou na vida de vocês, assim, enquanto artista? Então, eu acho que a gente começa a ganhar um respeito maior na rua. A pista é muito complicada, né? Quando você tá na rua, né, quem tá do teu lado e opa. E quando você faz algo tão importante com uma pessoa tão importante para a música mundial, Beth Carvalho é mundial, aí você já não chega igual, né? Então, muitas vezes, o que acontece? A coisa meio que se complica para você até. Porque o cara que queria te contratar, ele já... Será que eles vão topar vir? Tem muita coisa o nome ficou maior, o nome ficou maior, grande demais para quem cachê dobrou. Não, a gente continuou as mesmas pessoas, só que o olhar de fora, muitas vezes ele acaba... Né? Uhum. A banda que não foi, como é que fica? A gente chegava, cumprimentava os caras meio assim... Aí depois de anos é que foram saber que a gente foi numa boa, que não teve negócio de... Não estamos tomando espaço de ninguém, entendeu? Então, tem umas coisas assim que acontecem, entendeu? Na nossa carreira. É bom por um lado e ganha-se de um lado, perde-se do outro. Eu acho que tudo na vida é isso, né? Durou quanto tempo o Quinteto Preto e Branco? 18 anos do Quinteto. 18 anos. 18 anos de Quinteto. E assim, nesses 18 anos, poxa, a gente conseguiu viver coisas que artistas que já tinham um nome consagrado não viveram, né? E assim, como a gente era um grupo que estava focado, full time, assim, focado mesmo, com os dois pés assim dentro do samba, trazendo tanto a história do samba, a linguagem do samba, defendendo os conceitos que o samba tinha, a gente ganhou muito respeito, né? Que foi acompanhando os grandes sambistas que o Magno já citou. Tinha até Dona Ivone Lara que falava, né? Eu sou a segunda madrinha, antes da Beth Carvalho ser madrinha, eu fui primeiro. A Dona Ivone, ela chegou na nossa vida antes da Beth. Então, a gente acompanhava a Dona Ivone, acompanhava todos esses sambistas. Então, quando a Beth... na verdade, assim, a Beth apareceu primeiro e deu o nome. Aí, nesse período que a Beth sumiu, ficou afastada, aí a gente começou a acompanhar todo mundo. Nisso veio a Dona Ivone. A gente começou a fazer shows com a Dona Ivone. Dona Ivone é o Quinteto? Se não for o Quinteto, eu não quero ir. E aí começou a rolar um bate-com no Rio. Tem uns meninos lá que não precisam ir com banda, hein? Então já começa já daí, né? Tipo, pô, não tem banda? Não vai com banda? Não, tem uns meninos lá que não... Toca tudo da gente lá. Né? Os moleques tudo no dedo, né? O dedo afiado, né? Sabia todas as harmonias, né? Porque tem lugar que você vai que é TNT, né? Todas na trave, né? Faz dó maior e a melodia vai e a harmonia não se encontra. Mas os moleques tudo no jeito, aí eles iam pra São Paulo e lá, né? Adoravam a gente e tal. E aí a Beth falava pra Dona Ivone, ô Beth, eu que sou a madrinha deles, eu vim primeiro. Aí tinha essa brincadeira. Ele falava isso. E essa coisa da gente tocar com todos esses artistas, isso foi dando nome, porque o que acontece? Pra entender assim, vinham todos os sambistas. Lá no Rio de Janeiro eles espalham fácil, né? Vai que é isso, aí tudo indicação, né? Então Luiz Carlos da Vila indicava, o Ney Lopes, Wilson Moreira, foi chegando. E aí... parecia que era a gente que estava trabalhando pra caramba, mas não era, porque tinham vários artistas fazendo show e todos queriam que a gente acompanhasse. Então o nosso nome aparecia pra caramba. Tipo, sábado é Ney Lopes com a participação do Quinteto. Depois é Luiz Carlos da Vila com a participação do Quinteto. Dona Ivone, participação do Quinteto. Beth, Quinteto. Então... quando não era coisa... mas não é com Quinteto? Aí fizemos um show, acho que foi o último show do João Nogueira em São Paulo, foi a gente que fez também, Quinteto, a gente que acompanhou. 500 anos de Brasil. 500 anos de Brasil, então você vê. Aí o nosso nome foi indo, porque... Você se lembra daquele programa Ensaio do Fernando Fara? O Fernando Fara, ele virou nosso amigão, assim. Porque nós fizemos 14 edições. Programas de ensaio. Tanto é que o Evandro do Bandolim, ensaio, né? Eu me lembrei muito quando a gente foi lá naquele samba almoçar que tinha o pessoal do Choro. Do Choro, né, cara?
E aí o Regional. Evandro do Bando, o regional do Evandro do Bandolim é quem acompanhava todos os artistas da TV Cultura, né? E aí depois disso aí, eles são o recorde, né? E depois eu venho o quinteto acompanhando todos os sambistas daquele período ali, ano 2000 ali. Aí depois de 18 anos vocês resolvem virar os Pretos. Exatamente. Aí tem uma pergunta de vários ouvintes, né? Pô, por que os Pretos? Como surgiu os Pretos? Quem sugeriu os Pretos? É isso aí. O que mudou do quinteto para os Pretos? O que vocês trouxeram do quinteto para os Pretos? É que antigamente tinha os brancos e agora só tem os brancos. Porque assim, ó, sabe o que acontece? Para ficar mais fácil o entendimento, porque nós somos os pretos do quinteto em branco e preto. Né? Da mesma forma que tem os branquinhos, que eram os branquinhos do quinteto em branco. Quando chegava alguém do quinteto, os meninos do quinteto estiveram aí, as pessoas já não automaticamente perguntavam, mas quem veio, os pretos ou os brancos? Aí alguém falava, os brancos, tá legal, pô, tá aí, tá. Mas era assim, para identificar, né? Tipo, qual dos brancos? O Everson, o Vitor, o Will, o dos pretos, um dos pretinhos teve aí, qual que é? O Maurílio, aí já sabia. Então, aí tem um livro do Aldir Blanc, chamado Herança do Samba. E engraçado que esse livro, ele saiu em 2011, 10, 11, sei lá, uma coisa assim. E fala do quinteto em branco e preto. E aí fala justamente dessa forma. Quinteto formado por 3 branquinhos, assim, e 2 pretos. Os pretos são de Santo Amaro, fundaram o Samba da Vela, os brancos, desse jeito. Engraçado que na época a gente leu, mas não passou de... Mas depois que os pretos já estavam, eu peguei o livro para ler, tem alguma coisa do Aldir. Aí fui ler o livro. Cara, eu fiquei espantado. Ou seja, quem deu o nome pra gente foi o Aldir Blanc. Parecia que ele tinha... Quem deu os nomes pra gente foi o Aldir Blanc. Parecia que ele estava prevendo alguma coisa dos pretos separados dos brancos, entendeu? Assim, nada apologia né, essa coisa de racismo, de nada. É mais de identificação mesmo. Aí pegando esse gancho aí, cara, lá pros anos 2000 vocês resolveram criar a comunidade do Samba da Vela. Já existiu o quinteto. Já existiu o quinteto. E com que propósito vocês trouxeram essa ideia, cara? Qual foi a ideia? Lançar novos compositores, fazer uma coisa assim, Exato. De uma reunião para mostrar o autoral? Era bem isso? Eu me lembro que a gente estava saindo do estúdio do Reunidas, né? Que é o nome do estúdio, que a gente estava gravando o disco, o primeiro álbum, né? Que é o Riqueza do Brasil. Aí, eu não sei se o Chapinha havia ligado pro Maurílio. Era aniversário dele. Era uma coisa assim, passa lá no meu bar, aí a gente no ônibus, não tinha nem carro, nem nada, um busão, tal, vindo, batendo papo, vamos descer lá em Santo Amaro, vamos dar uma passada lá no Chapinha lá, pra dar um abraço nele, é isso aí. Verdade. Aí desceu, tá? E encostamos lá no bar do Chapinha. Quando a gente deu de cara, tava tendo uma rodona de samba e tava o Paquera. Paquera também, grande compositor, né? Uhum. E aí, tocando na roda de samba, e a gente ficou lá, batendo na palma da mão, curtindo, e o pagode foi. Teve uma hora que o pagode acabou, aí ficou Chapinha, o Paquera foi ficando, aí foi indo embora o povo. Aí acabou ficando nós 4, o Alemão, o Oliveira, que fazia uma sopa. E dali até as tantas, a gente ficou batendo papo, tomando um negocinho, e aí o Maurílio já pega um cavaco. Eu fiz um samba novo, tal. Aí a noite recomeçou. Já era mais de meia-noite. Aí a noite recomeçou. Depois do intervalo. Não acabou. Isso. Virou como se fosse um intervalo. Intervalo, né? Começou o show novamente. Aí o Maurílio cantou um inédito. Olha aí. Aí eu falei, puta, eu também fiz um. Assim, com ele, né? Aí cantei um. Aí o Paquera, pô, eu tô com um novo aqui. Pegou, catou o cavaco, cantou. Aí o Chapinha, eu vou mandar um aí também. Aí cantou um. Aí o Oliveira, peraí que eu vou fazer um caldinho ali. Foi lá na cozinha. Fez um caldo. Fez um caldo. O Alemão, que tocava um tantã, tava lá também, pegou um tantãzinho. Malandro. E ficamos ali batendo papo, cantando um samba inédito. O Chapinha tinha recém-chegado de Sorocaba, porque ele tinha ido morar em Sorocaba. E aí não tava dando muito certo. E aí o Paquera foi lá no bar para dar uma força para ele. Ele abriu um bar chamado Zerididum. Né? A princípio, ele ia abrir um estacionamento, aí armou todo o esquema do estacionamento para estacionar carro, lembra, mano? Sim, claro. Botou aqueles pisos de borracha para o carro entrar e tal, tudo certo.
Quando ele percebeu, ele não se ligou, ele alugou o galpão, fez tudo e tinha um poste na frente Da entrada. entrada. E não passava. Como é que vai entrar, cara? Foi na prefeitura, precisa tirar esse poste daqui, 60 mil. Aí ele falou, malandro, olha a vida, vamos fazer um pagode. Pra se defender, teve que fazer um pagode. Virou um espaço. E nessa daí, depois de a gente ficar tanto tempo cantando samba, a gente se deu conta que tinha muita música inédita. Aí, pô, rapaziada, vamos fazer uma reunião de bamba e tal. A gente traz esses sambas inéditos. E pronto, começamos o Samba da Vela. Fizemos umas reuniões, claro. E aí fundamos o Samba da Vela com a finalidade de mostrar sambas inéditos. E aí pronto, se espalhou. Rápido. Com certeza ali tem muitas histórias, mas tem assim um momento que marcou bastante assim para vocês, cara, que vocês trazem assim na lembrança. Você fala do Samba da Vela? O Samba da Vela. A Beth Carvalho, quando ela chegou, foi um momento, assim, um fato histórico, assim, que realmente mudou tudo, né? Porque a chegada dela fez inúmeros compositores de tudo quanto é lado chegar e o público também, né? Porque até então, a roda de samba, a finalidade era só fazer coisa com os compositores, não era aberto ao público. Era fechado. Era fechado. Era fechado. Era só aqui, ó, só os músicos, só artistas, os compositores. Exato. E o nego batia na porta, pá, pá. O vagabundo chegava lá, pá, pá. Era meio rígido, né, mano? A gente tinha uma certa rigidez, assim. Abria a porta. O que foi? Que é? Não, eu quero, tô ouvindo o samba aí. Tá, entra aí. Entrava, você vai ir nessa daí, o pessoal ia formando uma roda e tal. E naturalmente nasceu a roda de samba ali. Só que com a chegada da Beth Carvalho foi aonde começou. Aí o pessoal já quer, não, quero ver como é que é esse samba aí. O interessante... E se espalhou pela cidade. O interessante é que era uma roda de samba que a gente fez as primeiras não tinha nada, não tinha uma vela. É isso, eu quero saber a história dessa vela. Quem Exato, trouxe não tinha uma vela. essa então, vela? A gente ficou batendo papo, como que vai ser? Aí, quantas horas vai durar o samba? Não, mas era muita gargalhada. Olha, era muita bagunça, porque toda vez a gente começava o samba, tipo, 8 horas da noite e até 5 e tal da manhã. Aí, só a vela de 7 dias. Porra, bicho, Aí ainda não dava. Aí a gente precisa parar o samba. Como é que é isso? Aí, bebendo cerveja, jogando conversa fora, tomando um caldinho de mocotó do Oliveira. Aí Maurílio, bota um galo aí pra cantar, a gente rindo. O galo, pô, vamos matar esse galo e fazer uma galinhada. Tipo, essas coisas. Falei, bota uma ampolheta, tem uma ampolheta lá em casa. Até hoje eu tenho essa ampolheta. Bota uma ampolheta. Ampolheta. Olha que a areia cair. Aí, mas samba da ampolheta, nome feio. Ele ria. Aí o Chapinha, bota o despertador, né? Assim, tocar esse despertador, taca ele na parede. O Paquera tinha essas coisas. Taca ele na parede, ficou pensando. Aí o Paquera teve uma hora que o Paquera falou: bota uma vela. Aí a gente ria. Paquera. Não, vela não. Não, vai baixar santo aí e tal. E ficou. Aí daqui a pouco, peraí, uma vela, né, meu? Aí a vela, pode crer, a vela. A vela é interessante, porque, não, mas isso aí. Mas não pode ter bebida, Paquera, né? Vou trazer um cappuccino, a gente toma um cappuccino, aquela coisa fechada. Vela e bebida. Aí, legal. Resolvemos que seria uma vela. Aí bota uma vela. Chapinha, topa. Magno, topa também. Maurício, topa também. Então tá, o Paquera ganhou. Vamos botar a vela. Aí botou uma vela. Só que a vela dura 7 horas. Aí, tome cortar a vela. Aí começamos a entender de vela, tempo de vela. Aí ele levou a vela pra casa. Da vela. Pô, ele levava a vela pra casa, botava um relógio na vela e ficava com a vela Então, aí no meio é o seguinte, quando a vela chegava, sei lá, quando dava mais ou menos 1h30, 2 horas de samba, a gente fazia uma pausa no meio. Comia uma sopa que era feita no samba da vela, tal, inspirado na moda antiga do Candeeiro. Cada um fazia um rateio, dava um dinheiro. Todo mundo comia e voltava pro samba. Só que aí o que aconteceu? A galera começou a sair de um colégio que tinha na frente. Bem na frente. Entrava bem na hora do intervalo que a gente dava a pausa. Todo mundo comia a sopa e todo mundo ia. Todo mundo embora. O samba vazio de novo. Quando voltava o samba tava vazio. Aí, então vamos mudar isso aí. O Paquera sempre puta, né? Não, agora vai ser só no final. Aí só no final. Aí o Magno levou a vela pra casa e ficou testando. Quando a vela bateu 4 horas, ele pegou e fez a marcação. E cortou. Só que aí tinha uma outra coisa que a gente se deparou. Porque a gente botou a vela lá, aí só que o Chapinha ligava os ventiladores.
que começava a esquentar, tinha um monte de gente ali no pagode, dava uma ligadinha no ventilador, aí começava a derreter a vela, quando menos esperava, a vela já tinha acabado. Aí tinha que cortar a vela, mas, mano, foi um aninho entendendo a vela, bicho. Um ano entendendo. O local, né? Porque era o local, o ventilador, todo aquele mecanismo do ventilador com a vela e tal. Mas foi um barato, assim, foi um aprendizado. Resumindo, a vela é um reloginho, entendeu? Quando a vela acaba o samba. Aí tinha uma coisa assim, de 30, 40 pessoas que iam no Samba da Vela. Um dia a gente falou, madrinha, a gente tocava com a Beth, né? Já estava tocando com a Beth. Falou, madrinha, a gente tá fazendo um samba lá em Santo Amaro, você não quer um dia dar uma visitada lá e tal, tal? Aí ela falou, eu vou, tá. Um belo dia ela apareceu de verdade lá. Quando ela apareceu, aí ela botou o mapa do samba, no mapa do samba da vela no mapa. O Samba da Vela no mapa, Santo Amaro no mapa, né? E aí a coisa começou a modificar, porque muita gente de todos os cantos da cidade começaram a frequentar o Samba da Vela. Um dia que era 30 pessoas, virou 200 na outra semana. Bem parecido com o que aconteceu com o Quintal anos depois. Aí a gente teve que arrumar novos mecanismos para conter o anseio de todos aqueles compositores que queriam mostrar samba. Aí cria-se o caderno, aí todo mês, bimestralmente, tinha um caderno que era lançado, aí tinha a vela rosa, samba inédito, vela azul, que já cantou e foi aprovado para a vela seguinte, e aí vai cantando aqueles sambas na vela azul, vela branca, e aí lança o caderno, aí fica 2 meses cantando. Então era um processo criativo ali. Todo mês, vela azul, vela branca. A gente teve que sistematizar para comportar a vinda de muita gente. E como vocês enxergam hoje, cara, esse legado, tudo isso que vocês deixaram, né, para Santo Amaro, né, essa herança, né, em relação a esse projeto? Cara, é gostoso ver, entendeu? Assim, tem muita gente que não tem muito entendimento, porque muda-se uma geração toda, que tem uma geração inteira aí que não viu Magno e Maurílio na vela. Só vê assim no YouTube, tal. Então não conhece o trabalho que era feito nas internas, né? Dos bastidores, Dos bastidores, que era ouvir o samba, fazer o corte de samba, botar no site e tirar tom de samba, escrever a linhagem do samba, arranjar os discos. O disco bateu no prêmio da música brasileira, quase que ganhou. Perdeu pra gente porque era a gente que tava lá com o quinteto. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que a gente fez, muitos shows, né? Do Brasil aí afora, com Samba da Vela, com um grande show, assim. Engraçado é que o tempo passou muito rápido, né? Assim, esses 25 anos de Samba da Vela, cara, muito rápido. Chegou em 25 anos muito rápido. Muito rápido. Então o povo deu tempo de um monte de gente crescer e hoje temos aí vários sambistas. Isso, fale um pouco desses artistas, né? Desses artistas que frequentaram, né, o Samba da Vela e que hoje estão aí fazendo sucesso ou que já se aposentaram, alguns já partiram. Né? São Paulo é muito difícil. São Paulo, eu vou te falar que é uma coisa que... para você virar um sambista nacionalmente, falando do samba dessa linha mais tradicional, tá? É muito difícil, assim. Se eu te perguntar, fala um sambista, Paulo Adoniran, né? Desses tradicionais, né? Aí tem a rapaziada do pagode que veio e conseguiu alavancar essa cena, né? Mas, assim, são muitos os sambistas que tem em São Paulo, mas, assim, é um underground mesmo total, assim, e que... É muito difícil conseguir uma visibilidade nacional e até estadual. Mas tem muita a contribuição do Samba da Vela ela chegou a ser mais cultural, né? Mais cultural. Hoje ela virou um braço cultural onde as pessoas podem chegar e apresentar seus sambas, independente da questão de mercadológica, né? Porque a gente, do Samba da Vela, somos o artista que realmente abraçou a música, o negócio da música, né? Que foi uma das coisas que pra gente frustrou, porque a gente queria fazer com que as pessoas que frequentaram no nosso tempo, né, fizessem parte da música, que elas tivessem um lugar onde elas apresentassem aquelas obras, mas também tivessem um entendimento do que é essa coisa dessa iniciativa que a gente teve, que é essa coragem de falar, não, vamos viver da música. Tudo bem, a gente entende que é difícil você tomar uma decisão dessa, mas pelo menos aquela coisa da pessoa gravar um disco... Tá sempre, porque a obra no Samba da Vela era para consolidar e pra gente ter uma ideia do que era aquela obra, né? E aí, claro, cada um fazer seu corre e gravar um álbum com pelo menos 6 músicas, eu sei lá, a gente tava ali para se ajudar e fazer um grande movimento de artistas, né? Porque o Samba da Vela a gente sempre teve cantores, sempre teve
compositores. E a ideia da gente era fazer uma grande conexão e fazer uma tribo de artistas para competir no mercado. Só que como não era a intenção da maioria, a gente acabou meio que ficando sozinho nessa parada. Então, pra gente ficou pesado esse barco, assim, ficou difícil da gente São artistas, assim, resumindo é isso, né? São vários artistas, mas que não vivem do negócio da música. Então, assim, ficou muito difícil, assim, pra gente. É o que o Mauro ele Porque a fala. gente teve que lidar, né, com a questão das pessoas terem uma vaidade para um outro caminho, né? Que é um caminho mais de aparecer como compositor e tal, que não tem problema, mas a gente artisticamente acabou sendo até mal compreendido por um tempo, porque como a gente era exclusivo da música, tudo que a gente fazia com música a gente cobrava para fazer, natural, né? Então, alguns não entenderam, pô, mas são mercenários, só vem por causa da grana, não sei o quê. No Samba da Vela nunca, né? Mas na música, então, algumas vezes a gente teve que se ausentar exatamente por conta do trabalho e tal. Isso fez com que algumas pessoas não entendessem qual era o nosso propósito e foi onde a gente resolveu se desligar para seguir o nosso caminho com a carreira dos Pretos. É isso. Aí vocês... naquela trabalhando pro Samba da Vela, mas de uma outra forma, num outro contexto. Sim. Né? Num outro contexto que o Samba da Vela tá aí. São 25 anos, né? E deixou muita herança, né? São muitos sambas. São mais de 1.500 sambas que a gente tem. Tem um blog lá que tá tudo lá. Sabe? Obras, assim, lindas, pessoas maravilhosas, fantásticas. Vó Suzana, seu Juca, Toninho Melodia, Marquinhos de Cuan, são vários homens, Ana Elisa, Marco Moraes, Cida. Enfim, tem muita gente bamba mesmo, boa. Boa de verdade. E talentos, assim, que se não forem assistidos, a gente perde. Porque a música, ela é aquele negócio que a gente falou no início. Ela quer você full time. Se você não pode estar full time na música, esquece. É isso. Então, esse tipo de compreensão ficou difícil, porque quando a gente falava essas coisas, parecia que a gente estava impondo que as pessoas fizessem parte da música exclusivamente. Não era tão assim. Era só uma questão de ter pelo menos um pouquinho mais de aquela coisa da presença dentro do universo da música mesmo, como compositor, ou como artista, ou como alguém que tem a música como um segundo motor que fosse. Mas que fosse artista. Tem alguma música que foi assim lançada no Samba da Vela que se tornou um grande sucesso na voz de algum artista? Vocês podem mostrar pra gente? Comunidade Chora. Tivemos o grande prazer de ter Comunidade Chora gravado pela nossa madrinha Beth Carvalho, um samba da minha autoria, junto com o Magno Souza e o Edivaldo Galdino, que é hino do Samba da Vela. Dá uma palhinha pra gente aí, pra ficar um negócio... Vambora. Quando a vela acender, eu vou cantar meu samba até prevalecer. A luz que ilumina o compositor, que tem a luz nos olhos teus. Eu rezo pra essa chama tão crepuscular durar mais um minuto nessa hora. Porque senão a comunidade chora. Chora, 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 chora. A comunidade chora. A comunidade chora. Chora, 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 chora. Comunidade chora. A comunidade chora porque a vela se apagou, porque o samba terminou. Chora, chora, chora. A comunidade chora. A comunidade chora. Comunidade chora. Comunidade chora. Naquela época, brincar assim de o pretinho, o neguinho, era tudo muito comum, né? Hoje a realidade é outra, né? Hoje mudou. E como é assim lidar com essa questão de fazer música, né? Carregar o nome Os Pretos e fazer música com essa consciência racial, com essa questão da espiritualidade, de tudo isso que envolve, né? Hoje
o mundo que nós vivemos, né? Onde o respeito é mais cobrado, né? Em relação a... Sim. A música ela tem essa coisa mesmo de... Eu acho que essa coisa do letramento racial, a gente conversa muito sobre isso, e eu particularmente separo um pouco o letramento racial da negritude, né? Porque existem diferenças, sabe? Porque o campo das ideias, ele muitas vezes na prática, ele é muito diferente. E aí a negritude ela exerce um papel muito predominante na prática, no dia a dia. E o campo das ideias ele ainda está chegando aqui, tá ligado? Então, muitas vezes a gente percebe que lá atrás existia muitos sambas que falavam tanto de discriminação, né, com o povo preto como com a mulher também, né, aquela coisa do machismo e tal, e que o letramento ele vem ajudando a gente na prática a melhorar, a gente não proliferar mais o racismo, que é uma coisa meio que coletiva de coisas de tempos atrás. Então, automaticamente, a gente vai aprendendo, né, e vai contribuindo. Então, hoje em dia, tem determinados sambas que a gente evita cantar, para a gente não causar, né, nas pessoas essa coisa de querer impor determinadas coisas relacionadas à cultura. Porque quando você impõe, você acaba, né, meio que agredindo o pensamento das pessoas. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que o importante é você fazer uma contribuição e saber lidar com a realidade do dia a dia, de que você não pode, né, ser mais racista, né? Porque todos temos essa herança racista no nosso ecossistema, digamos assim. Então, é tentar evitar o máximo e tentar fazer com que as pessoas entendam essa nova realidade que a gente vive, né? Exato, através de uma questão seguinte, a gente carrega uma bandeira, né? Quando a gente fala pretos, a gente está imprimindo uma ideia, né? Então, como a gente sempre foi pessoas comprometidas com o samba, a gente se sente pronto para poder responder essa pergunta que você está falando, porque quando você coloca um nome desse na frente de uma coisa que você vai fazer, seja ela qual for, é importante ter consciência, é importante estar conectado com tudo que está acontecendo politicamente, né? Porque o samba já tem a sua política automaticamente. Nós somos pessoas que temos ali a nossa contribuição política dentro da nossa limitação política. A gente sabe que o país aí, é extenso nesse contexto, mas a gente tenta sempre fazer o quê? Criar um olhar para as pessoas de uma forma, assim, de um entendimento, não que a gente esteja se vendendo para que seja aceito, não isso, mas a gente está tentando imprimir um negro que tem consciência, que tem boa música, que tem boa apresentação, que está comprometido com aquilo, que está comprometido com o seu povo, com a sua raiz, né? E claro, a gente tem aí os mecanismos que são da indústria que a gente não tem como sair. Então, e nem que a gente queira sair, mas estando nesse lugar, a gente fazer uma coisa que seja pelo menos um grande exemplo para a nossa sociedade num todo, assim, principalmente na representatividade do samba, que é uma coisa que é uma herança popular e nossa, né? Eu estou conversando aqui com Magno Souza, Maurílio Oliveira, eles que formam hoje os Pretos, mas os caras criaram o Quinteto Banco Preto, um dos fundadores da comunidade do Samba da Vela. E eu quero pedir a vocês para curtir, compartilhar esse podcast, deixar o seu joinha, o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, replicar, compartilhar. Afinal de contas, o Bora de Samba é o principal canal de samba do Nordeste, cobrindo e fomentando o nosso samba por todo o país. Lembrando que o Bora de Samba também está no rádio, na Salvador FM, de segunda a quinta, das 20 às 22, domingos e feriados, das 6 às 10 da manhã. Maurílio, Magno, aí vocês resolvem criar mais um movimento. O Quintal dos Pretos. Uma mente criativa, né? Tem que estar sempre em exercício, né? Cara, nós somos criadores de possibilidades, né? Criadores de possibilidades de uma forma geral, assim. Porque o samba, ele nos dá muita possibilidade. Entendeu? Essa coisa de... mas o tempo passou, eu fazia muito sucesso no passado e agora eu tô... Cara... só vai parar quando morrer. E olha lá, hein? Se não deixar um legado forte, continua. Porque o samba, ele dá pra gente essa possibilidade. Mas antes era o Samba da Vela. Era, tá lá. E tudo que a gente fez, continua
firme, as coisas que a gente estão aí, entendeu? Quinteto só não tá porque cada um foi realmente seguir os seus sonhos, as suas vontades, entendeu? De se fazer o que quer fazer e tal. E agora, o Quintal, que é completamente diferente do Samba da Vela. É isso, eu quero entender essa questão assim como foi o Samba da Vela, que vocês foram formatando com o passar dos dias, com reuniões, com bate-papo, a vela azul, a vela rosa, a vela branca. Sim. Trazer um projeto onde a principal atração é o público, que canta, que bate na palma da mão. Como foi que surgiu essa ideia, cara? Então, Magno já tinha na mente já a ideia de ter um ambiente onde a gente reunisse pessoas para... Mas dessa vez, diferente do Samba da Vela, porque o Samba da Vela a gente sempre imprimiu o silêncio, a pessoa chega lá e canta, e enquanto ela tá cantando, ninguém pode falar, ninguém pode beber, tudo uma coisa muito mais focada totalmente, assim, uma imersão do samba. É importante falar que quando o quinteto acabou, a gente ficou 4 anos sem fazer nada. Por isso que eu tinha essa vontade de retomar alguma coisa. Vamos retomar. Isso. E aí, só que aí você ainda deixava bem claro que era uma coisa livre desse compromisso de você estar ali escutando, tal, com aquela atenção. Era uma coisa um pouco mais solta e tal. Então era uma grande reunião de quase parecida ali, né? A ideia de se reunir com a galera e tal. E eu encontrei um lugar. Um amigo meu mandou pra mim assim, ó, Maurílio, se liga nesse lugar. Ele ainda tava no lançamento daquele tipo de espaço, que era tipo um lava rápido, que a galera para de lavar carro e vai fazer evento no espaço. Gostei do lugar, levei o Magno até lá, o Magno gostou pra caramba do ambiente, fomos lá de novo fazer reunião. E aí começamos a falar um pouco do que era a ideia que a gente tinha e tal, tava também construindo a ideia. E aí nesse meio tempo, a gente chamou a Preta Margarete pra chegar na semana seguinte, que é a nossa produtora do Quintal dos Pretos. Produtora, ela faz a direção executiva, a direção artística, faz a direção de tudo que acontece no quintal. E aí ela foi. E nesse ambiente tinha uma parte interna e uma parte externa. Foi onde ela falou, por que vocês não fazem aqui fora um pagode? A gente, mas aí se chove. Ela, não, chove lá pra dentro. Chove, vai lá pra dentro. E a gente ficou meio aqui encontrando alguns pequenos problemas, né? Aí ela foi desempatando o jogo. Não, faz aqui fora mesmo e tal. Mas os microfones? E os microfones? Não, faz sem microfone mesmo. E aí a gente ficou assim... Eu olhando pra ele assim, essa ideia é boa, hein, meu? Opa, peraí, isso aí é legal. Mas então vamos fazer então um pagode, Magno? Vamos fazer um pagodão mesmo. Não, eu tava meio resmungando. Aí ele foi meio... Eu confesso, tava meio... Juro pra aceitar. Juro pra aceitar. Tá bom, mas pô, e aqui tem um clima, aqui parece um quintal, aqui tem um clima de quintal, tal. Aí quando falou a palavra quintal, não sei quem falou, ela falou aí, ó, Quintal dos Pretos. Aí a gente, pô, Quintal dos Pretos é bom. Pô, aí fomos compondo a ideia. Então vamos fazer, então. Sem microfone mesmo. Vamos chamar uma rapaziada, foi onde a gente teve a ideia de chamar. Vamos chamar só quem sabe tocar, quem tem a linguagem do samba e tal. Montamos um time e fizemos a primeira edição do Quintal dos Pretos. E aí foi um celular aqui, gente. Foi louco, porque, tipo assim, quando o pessoal viu aquilo, porque fazer esse tipo de samba, que é a linha fundo de quintal, porque a gente queria fazer uma coisa bem... Depois da ideia dada, aí a gente pensou, tem que ser isso mesmo, esse clima de fundo de quintal, aquela roda de samba sem microfone. Se vier gente bem, se não tipo vier gente bem também. Né? Esse clima. Se vier pessoas aí, se o pessoal quiser curtir bem, se não quiser... Vamos assim mesmo, porque também nós já estamos cansados também, fica inventando um monte de coisa e não acontece nada. E banjo, né? Pronto, aí vamos fazer então, já que vai ser sem microfone, então vamos colocar pelo menos 3 banjos, porque aí os banjos já dá o sonzão da harmonia, vem a batucada e canta todo mundo junto, acho que vai dar bom. O cara do banjo vendeu banjo, tá vendendo banjo até hoje. É B9. Ele não tem mais Olha aí. Ele não tem data. Muito bom. E aí fizemos a roda de samba com banjão, cantando os sambas do fundo, do Almir. Só pagode mesmo, aqueles pagode dos anos 80, né? Aí na primeira edição, todo mundo já se apaixonou e já começou, vem! E você viu o povo ligando. O que você tá fazendo? Vem pra cá! Você tem que ver esse pagode aqui! Você tá louco? Você não sei o que você tá fazendo. E no meio do pagode já foi chegando gente, assim. Só de ligar. Aí a segunda edição já tinha batendo quase 1000. Aí na segunda edição já tinha... Aí tivemos que mudar de lá, porque foram várias coisas que aconteceram com a gente naquele momento ali. Porque são muitas pessoas, o evento começou a crescer, aí a Margarete já teve que começar a entender
daquele processo ali criativo. Então, de uma simples roda de samba, começou um empreendedorismo ali, né? Aí começou toda uma história de se entender de XYZ. Virou coisa séria, né, cara? Virou coisa séria. A gente não esperava. E aí porque a o gente pagode passou... começa com uma música, a ideia era uma coisa bem informal. E a partir da primeira edição, aí a gente se olhou, né? Aí a gente foi vendo que a gente era muito maior do que aquilo que a gente se reconhecia. Exatamente. Foi quando a Preta Margarete teve... Ela falou, eu acho que a gente tem que se desafiar, né? E foi quando ela propôs da gente mesmo administrar a ideia do Quintal dos Pretos. E aí a gente aprende... Tudo que foi aprendido foi durante o Quintal. Foi. Né? E ela, né, uma pessoa muito centrada, conseguiu aprender a lidar com essas coisas que o Magno tá falando. Ela já tinha algumas experiências, mas nada como essa, né? E a gente também não tinha tido uma experiência como essa, que era segurar um povo tão grande com um pagode sem microfone, né? Porque um pagode sem microfone, para você fazer, você tem que ter uma bagagem muito grande para conseguir dar conta daquela ideia. E é importante ressaltar também que, assim, o Pretos, né? Pretos é uma empresa, né? Nós somos 3 sócios, né? Magno, Maurílio e Margarete. E ali, o Maurílio cuida dessa parte musical, eu cuido da parte artística e a Margarete cuida da parte executiva. E administrativa também. E administrativa. Então, a gente grava tudo ali, né? A gente teve disco que a gente gravou em casa, né? Então, o Maurílio faz os arranjos, eu subo para todas as plataformas e tal. Aí a Margarete cuida da parte executiva, aí chama a Bruninha, que a Bruninha é assessora de imprensa, aí a gente vai montando, a gente tem um time terceirizado e que a coisa vai sendo empurrada aí nesse contexto aí, né? Tawane também, né? Filha também que tá junto, né? E aí vão meio que ajudando. O filho do Maurílio hoje está no Quintal, a minha filha já passou pelo... Então a gente teve muitas das decisões que a gente tomou foi durante, né? Tipo, colocar um palco, a gente Exatamente. ficava horas discutindo sobre a questão, mas vai desvirtuar, vai perder a identidade e tal. Aí ela vinha, não, gente, o mercado mudou, olha isso, aí mostrava referências. Exato, a gente percebe então a gente foi percebendo que o negócio era que o caminho do evento... Que o caminho da música, né? Que no caminho da música o evento é uma coisa muito importante. Então, a gente se ligou e vamos por aqui mesmo, né? Tal. A Margarete já sacou logo de cara, o Maurílio já entendeu, eu também entendi. Porque muitas vezes é o palco, a gente acha que é o palco e pra gente o palco muitas vezes não tava acontecendo. Ou seja, a gente estava se deparando com um momento em que quando tinha a música não tinha o evento, quando tinha o evento não tinha a música. Né? Então a gente tinha tudo no mesmo lugar, que era a música e o evento ao mesmo tempo. E essa administração que parece fácil, quando a gente mas é relaxou, o que mais consome. Sabe quando você relaxa? Fala, bicho, esse negócio do show, palco, business não tá rolando muito. Vamos pro quintal, vamos fazer o quintal, Aí a coisa começou a acontecer. O quintal, eu acho que a gente despendeu toda a energia naquela onda ali. E aí o negócio realmente foi naturalmente. Eu sei que nem tudo são flores, né? Lógico que tem, né? Teve algum perrengue assim que vocês não esquecem, cara, em um desses eventos? Algo que... O primeiro foi difícil demais, porque o primeiro foi onde a gente sofreu muito, porque até então a gente não sabia nada sobre essas questões, né? Então, estamos ali fazendo pagode e tal, a gente já tinha combinado com o pessoal da casa que no final paga-se tudo, depois que paga tudo a gente racha a grana. Não veio nada pro bolso, porque teve umas coisinhas... Aquele monte de tivemos cerveja, umas passagens bem frustrantes. Teve um cara lá que a gente falou... Essas histórias o cara falou, traz a cerveja tal. A gente falou, se a cerveja vende mesmo, traz, vende. Aí pegamos Pegamos. tonel de cerveja. Chegou cerveja pra caralho. Chegou um pallet naquele... Nunca tinha visto um pallet de cerveja chegando numa parada Nunca tinha visto. Ele veio chegando. Falei, nossa, cerveja... De uma marca X, não vou falar aqui, mano. Marca X menos. Aí, meio duvidosa. O dono do estabelecimento viu a parada e fez um conchavo com o cara que era também nosso. E venderam a cerveja X+. Aí a fila tava aqui para comprar. Não, tem a cerveja X+ ali, saíram da nossa fila e foi para outra.
Malandro, o pallet ficou inteirinho pra gente tirar do bolso. Só sei que foi Não, e detalhe, o pessoal ainda falou assim, ó, como essa cerveja vocês compraram, sei lá, coisa assim, né? Vai ter que pagar. Aí ficou a nossa, tipo, praticamente intacta ali. Intacta. E aí a gente falou, mas nós vamos levar esse monte de cerveja pra onde? Pra onde? Porque o malandro pegou, deixou, ó, o cara pegou, essa história. Pensa. Aí o cara pegou, eles armaram, mas foi muita malandragem. Chegou uma Fiorino com a braba, né? Com a cerveja que todo mundo bebe. E aí, vendeu tudo. Vendeu tudo, manda buscar mais. Aí eles começaram a fazer eles começaram a fazer um comércio dentro do nosso comércio. Foi por isso que deu ruim o negócio da parceria com os caras. Porque aí quando a gente viu que tava rolando isso, aí e agora? Aí a gente teve que mudar de lugar, porque a casa era dos caras, a gente tava lá. E já teve que mudar na primeira, a gente já teve que ralar. Foi embora. Aqui fica até parecendo que vocês são gêmeos, né? Mas tem algum assim mais agitado e um mais tranquilo? Ou quem é o mais agitado e mais tranquilo? Quem é que para pra pensar? Quando eu tô irritado, ele fica mais calmo. Quando ele tá irritado, eu fico mais calmo. Então é assim. É pra dosar, né? Pra balancear. Porque quando os dois entram na mesma energia de irritação e tudo, a gente acaba brigando, assim. Mas a gente... É isso. O Magno Souza é mais racional do que eu em algumas situações. E eu sou mais racional do que ele em algumas situações. A minha é mais pro lado da música, né? Então eu consigo racionalizar mais quando se trata de música. Quando se trata da coisa da produção, de fazer umas coisas, de desempatar jogos, tipo, o Magno tem uma facilidade para fazer conta, para fazer cronograma, para escolher a ordem das músicas. Ele tem facilidade para mexer com toda essa coisa da tecnologia, da música, de como você sobe uma música, como você faz a documentação de uma música. Ele tem a facilidade de lidar com isso. Eu tenho mais facilidade de lidar com os processos já musicais, artísticos, inspiração e tal. Faz arranjo bem. Eu faço arranjo. Vai, manda ver. Então eu trabalho a minha parte de contribuição é mais para esse lado artístico. Assim. Eu vou trazer aqui uma pergunta que na verdade é pergunta de muitos ouvintes lá da Salvador FM, né? Legal. Uma curiosidade, né? Que fala, né? Salvador é a cidade mais negra fora da África, né? Sim. E a Bahia, o estado mais negro, mais preto do Brasil. E vocês vêm para cá, os pretos. O que representou, na verdade, trazer esse projeto Quintal dos Pretos para Salvador? O que isso marca na vida de vocês? Para mim é uma realização. Bom, assim, é a construção de uma realização Já grande. era um sonho de vocês vir a Salvador para... Porque assim, tem propostas de outros estados assim para fazer, pra gente fazer. Mas vir pra Bahia, cara, é a terra do nosso pai, né? Então, assim, é um vínculo com a família, né? Familiaridade, é um vínculo com a ancestralidade, que é cultuar o nosso ancestral. Eu acho que é encontrar pessoas que são ligadas àquilo que a gente acredita muito também, fora da nossa cidade, né? Porque na nossa cidade também tem um vínculo muito forte com essa coisa da negritude e tal. Vir pra cá, cara, trazer um evento desse é coroar, é batizar o nosso evento e fortalecer ainda mais, sabe? A gente não contava, né? Porque assim, a gente sabia que o Quintal ia expandir. Mas começar por Salvador, porque a gente sabe que foi o destino que escolheu. Né? Não foi a gente que escolheu Salvador nos escolheu, né? Então, a gente vir pra cá, quando a gente recebeu a notícia de vir pra cá, né? Porque a Preta Margarete, ela malandramente já estava articulando, falando com o Juan e tal. Aí quando ela veio falar pra gente, ela já tinha uma ideia semi-pronta de tudo, né? E tudo foi construído na sequência. Praticamente deu a notícia. E é o que o Magno falou, pra gente é uma conexão, é religar, é atar pontas da vida do passado com o futuro, é afrofuturismo, é união, é samba, é família, porque o nosso samba é família, e tem essa parada também. A gente é uma linha de samba que a gente traz um contexto familiar, onde as pessoas podem estar trazendo seus filhos, seus pais. Tanto que pessoas com mais de 60 anos não pagam para entrar no Quintal. Já tá aí, já deixa o recado aí pra galera que quando as próximas edições do Quintal dos Pretos aqui, 60 mais, pode chegar com a RG. Quem for sexy não. Quem for sexagenário não paga pra entrar no Quintal. Aqui, a Bahia, né, Salvador, a terra-mãe do Brasil. Então, é como se vocês viessem para cá para receber essa bênção, né? Esse banho de axé. Isso aí. E agora tá liberado para todo o Brasil Quintal, né? Exato. Aqui nasce o projeto para rodar o país.
Mas nasce aqui. Nasce aqui. Só que a gente vai construir um pouco mais, fortalecer aqui, porque aqui ainda é um lugar que as pessoas ainda vão entender mais essa coisa do quintal, né? Nas próximas edições e outras edições, elas vão entendendo. Mas proposta tem. Daqui a pouco a gente chega no Rio de Janeiro. É isso aí. Porque aqui é o berço do samba. Aqui foi onde tudo começou. O Brasil começa a gente aqui. pode dizer que começar por Salvador, pra gente, foi o grande presente do destino. E a gente tem certeza que já foi maravilhoso, né? Já está sendo maravilhoso. Então vai ser mais ainda. É devolver pra Bahia o samba que ela nos deu. A gente recebeu... Viva Tia Seara. Viva Tia Seara, exatamente. Já são 7 anos do quintal? 7 anos de quintal. 7 anos do quintal, né? A cada 7 anos a gente escolhe um estado para chegar. Como vocês se imaginam daqui a 10 anos com o Quintal dos Pretos? Fala aí. Obviamente todo mundo sonha. 14 anos. 14 anos. Eu vou estar mais nego velho. 14 anos de Isso aqui vai estar branquinho. Eu vou pintar o cabelo, mas aqui... Eu vou pintar o cabelo, mas aqui vai estar tudo branquinho, assim. O Maurício já tá com a barbinha branca. Eu já tô branco. Mas assim, eu acho que daqui uns 10 anos, olha, eu acredito que o quintal já esteja rodando várias capitais. E voltando aqui em Salvador algumas vezes. Não, cada Salvador, verão. Não, Salvador vai continuar. Salvador é exclusividade, né? Salvador vai continuar, não vai. Mas eu acho que vai rodar várias capitais. Porque, assim, o mais interessante dessa coisa do quintal é que é um evento. É como se fosse um evento natural que vai acontecer nas capitais. É onde as pessoas que fazem o evento, onde elas são o artista. A gente só chega, a gente é um aparelho, né, que sugere aquilo para as pessoas, entendeu? E as pessoas fazem o show. Isso é o grande barato, né? Eu acho que não tem como dar errado. É uma coisa que vai sempre existir. Porque o samba, ele é isso, ele é união, ele é fraternidade, ele é comunhão, todo mundo cantando junto, é a negrada engraçado junto. Que é uma coisa que todo mundo já faz, é uma coisa que a gente já sabe fazer, uma coisa que a gente já nasceu fazendo, e ainda assim não é a mesma coisa, né? Nunca é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Acho que quando as pessoas vêm ao quintal, conseguem entender a atmosfera daquilo. A gente sabe que participar de um evento, quando você vai a um show, todo mundo canta, né? Quando o artista lá, sei lá, o Carlinhos Brau solta pro público, todo mundo sai cantando, a Ivete solta pro público, todo mundo sai cantando. No quintal é diferente. O quintal, as pessoas que cantam a música, a gente só puxa eu vim de lá, e depois começa todo mundo cantar, e a gente fica o tempo todo vivendo essa experiência, né? Aí é onde as pessoas às vezes até se dão conta e falam assim, caramba, eu não sabia que sabia tanto samba assim. Porque assim, quando a gente se utiliza do microfone o tempo todo, numa determinada canção, o público ele fala, estou vendo um show. Estou vendo um show. Não estou participando do show. Mas quando a gente abre mão do microfone e fala, gente, entendeu? Eles caem pra dentro, eles entendem isso. É fantástico. É interessante. Gente, eu estou conversando aqui com o Magno Souza, o Maurílio, essa turma aqui, os pretos, né? Os pretos do samba. E eu quero pedir a você para curtir. Na verdade, se você está curtindo esse bate-papo, deixa aí o seu comentário, o seu joinha, o seu like. Pulveriza, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Aperta o sininho das notificações para receber sempre os nossos conteúdos. Esse é o Bora de Samba, o nosso canal de samba do Nordeste do Brasil. É isso aí. Ô Magno, Maurílio, quem vocês gostariam de ver? Qual artista vocês gostariam de ver em uma edição do Quintal dos Pretos? Esse que você sonha? Cara, são tantos. Nossa, aqui de Salvador? Do Brasil, de Salvador. Do Brasil. Pô, cara, foi tanta gente no quintal, pessoas maravilhosas, né? Por exemplo, a Maria Rita, ela é musa do quintal. O Emicida é padrinho. Nossa querida madrinha Beth Carvalho também é madrinha do quintal. E aí a gente recebeu vários de... Tem algum que ainda não foi por incompatibilidade de agenda, que vocês ainda... Tem o Alexandre Pires, que eu comentei com o Maurílio, que eu queria muito que o Alexandre Pires fosse um dia no quintal. Verdade. Agora eu lhe pergunto, peraí, uma pausa aqui. Como é essa negociação? Cara, quero você no quintal, mas não tem microfone, aí como é que vai ser? Não, o quintal é assim. Não, o quintal é... O quintal... O artista, o convidado reclama? O artista... Jamais. Artista que vai. Porque, assim, o máximo que a gente faz, vamos supor, encontro o artista, o quintal, hein? Né? Olá, hein? O quintal. Eu vou aparecer. Aí o artista aparece. Pra mim, assim, o grande sonho mesmo
era ter o Arlindo Cruz. Infelizmente, a gente não vai poder. Mas o Arlindo Cruz, porque ele representa o banjo, né? É porque é um artista que tá aí, vivente, tá aí, tá com a gente, tá aqui, né? Só que ele não está podendo. Um dia, quem sabe, ele possa vir ao quintal, é lógico, tal. Mas, assim, seria uma honra tê-lo tocando o banjo mesmo, porque ele é o maior sambista de todos nós, assim, dessa atual conjuntura, né? Tanto é que o Arlindinho participou do nosso DVD, né? Porque para representar o pai também. Para representar muito essa coisa do pai. Vocês veem, assim, nesse projeto uma certa dificuldade para poder avançar, para ser consumido em relação ao mercado? Vocês percebem alguma resistência ou vocês acham que é como se fossem os outros projetos que naturalmente chegam em qualquer canto? A experiência que a gente está tendo, né, é que as pessoas, que essa resistência que o mercado sempre fez, é como se a gente tivesse meio que driblado isso de uma forma muito natural e as pessoas entenderam tanto o processo quintal, o processo, a atmosfera quintal, a experiência quintal dos pretos, que aí isso a gente tá... Eu não vou dizer que a gente tá deslizando que nem quiabo, mas eu posso dizer para você que a gente tá conseguindo fazer um viés diferente. Então, para nós, a gente encontrou mais resistência enquanto a gente se posicionou como um artista de palco, fazendo aquelas coisas de gravar os álbuns, viver uma carreira no rádio, fazer uma carreira nas plataformas digitais e tal, que a gente faz muito bem com o Quintal dos Pretos, só que a gente conseguiu ter uma conexão direta. Essa coisa da oralidade, eu acredito que tem aí uma intervenção espiritual que faz com que as pessoas se conectem de alguma forma, trazendo essa parte da oralidade, né? Porque a divulgação do Quintal, a gente conta assim com as redes sociais e tudo, mas o que mais é o boca a boca que está fazendo essas pessoas chegarem através de indicação. E isso está acontecendo naturalmente. Então, assim, encontramos resistências mercadológicas, sim, baseadas no sistema. Isso é uma coisa que você vive, todo mundo vive, toda a sociedade está vivendo isso através de trabalhos, com seus conteúdos que são criados e tal. E o Quintal, a gente está tendo essa força popular que está fazendo a gente criar um mecanismo um pouquinho diferente do que era do comum. Eu falo isso porque depois da existência do Quintal dos Pretos, sem a gente querer ser o cara que inventou a roda, né? Mas depois da entrada do Quintal dos Pretos no mercado, muitas rodas de samba criaram uma autoestima, sabe? De autogestão e de independência. As pessoas viram que isso é possível ser feito. E aí começaram a se organizar. Então a gente hoje vê muitos movimentos em São Paulo de pessoas que só tocavam um cavaco ali e tal, hoje estão gerindo suas próprias carreiras nesse universo do evento e tal, pessoas que estão indo estudar, estão vendo... Então o Quintal dos Pretos trouxe essa possibilidade. E realmente está fazendo a diferença, porque a gente hoje consegue ver um sambista na nossa cidade andando um carrinho melhor, já morando um pouquinho melhor, já dando uma reforma na casa, porque o cara já entendeu esse processo de trabalho. Então é isso, é uma resistência entre aspas, né? São quantos anos de carreira do início até agora? O primeiro trabalho foi em 91. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30. Se você encontrasse aquele jovem Magno em algum lugar, que conselho você daria para ele, cara? Com a experiência que você tem hoje. Olha, eu ia falar pra ele ficar calmo. Fica calmo, meu filho. Calma. Porra. Calma. Sabe aquele calma, porra, calma. Calma que as coisas vão acontecer, porra, né? Porque assim, é muito difícil. O Maurício falou uma coisa interessante. O business, ele tá habituado. Ele tá habituado a ver os artistas daquela forma, naquele formato, daquele jeito. Agora é só cantores. Então, os grupos que não tem um cantor não entram. Aparece uma dupla. Tipo assim, apareceu a dupla, Arlindo Cruz e Sombrinha, ficou um tempo, fez um sucesso. Aí depois, né, cada um foi viver e tal. Aí a dupla não existe. Aí quando a gente aparece com o Quintal, que é tudo sem microfone, só o pagode, o público entendendo, mas e o sistema mercadológico não entende. Aí você tem que bater de frente com um monte de gente também. Porque o cara, ele chega lá com... Ele vai fazer um quintal, o cara monta lá né, alguns quintais que a gente foi fazer fora, assim, cidades do interior, por exemplo. O cara monta
pedestal, microfone, ele acha que é aquilo. E você fala, mano, não é isso, não é nada. Põe um pá aqui, tá bom. É isso. Não, porque não é isso. É difícil. As pessoas, os profissionais... Comprar ideia, né? Não compram a ideia. Então a gente acaba sofrendo. E aonde o Maurílio foi cirúrgico, porque assim, o povo já entendeu. O povo já entendeu que é palma da mão, pagode, banjão e todo mundo aqui cantando com a gente. Mas e o pessoal da técnica, o pessoal das empresas, e o pessoal das empresas de música, quando a gente lançou o DVD, para subir, não, porque não está mixado. Isso aí não é um áudio de mixagem e tal, que nem você tem um programa de músicas ao vivo. Olha que interessante, né? Que você estava contando aí, eu já entendi tudo. Ele só toca música ao vivo. Só que o quintal você já entendeu que é um pagode ao vivo, tia Doca, um pagode. Só que quando você sobe para a plataforma, nem todo mundo aceita, entendeu? Então é uma luta para você falar com o agregador que precisa subir aquele áudio. Aquele áudio ele não está propenso a ser ouvido numa plataforma Deezer, Spotify, no YouTube e tal. Então a gente sofre muito. Então, assim, o que a gente falaria? Calma. Vai dar tudo certo, mas aí a gente tem que bater muitas vezes de frente, né? Mas eu acho que o tempo passou e a gente vai entendendo que a vida é 2 mais 2 é 4. Isso das Neves falava isso pra gente. Meu filho, eu quero que o mundo acabe em barranco pra eu morrer encostado. Vou falar, ó, se eu tivesse essa oportunidade de voltar lá no passado e falar uma coisa pra mim, eu diria assim, ó, erra logo. Não fica esperando 20 anos pra errar. Pô, o cara vai... Pô, começa logo, entendeu? Mas não tá daquele jeito que eu queria. Meu, não vai, erra logo. Outra frase assim, não faça nada que você vai se arrepender no futuro, cara. Porque tem umas coisas que a gente faz assim que lá no futuro a gente pode se arrepender, né? Então... Apesar que a gente não deu tanta mancada assim. Que bom, né, cara? Ó, fazer uma colocação pra vocês dois aqui. Isso é uma coisa bem pessoal, tá? Claro. Se vocês fossem ministro da cultura por um dia, vocês dois assumissem o Ministério da Cultura por apenas um dia, Tá. os dois, o que vocês fariam pelo samba? Primeiro, os dois juntos, aí ia ser uma briga pra ver quem sentava na cadeira. Eu sento na cadeira. Quem vai sentar no colo de quem? Quando a gente fosse resolver, o dia já tinha acabado. Caramba, nossa. Bicho, o que eu faria pelo samba, cara? Olha que o samba tá em todo o Brasil, hein? Puta, o samba é muito extenso. Pois é, cara. O samba é muito extenso. Tinha que fazer uma... Vocês só tem um dia, cara. O tempo já tá passando pro sinal. Caraca, um dia, mano. Você pensou aquele cara... você tem um dia pra gastar. Cara, eu ia compor um samba. A única coisa que dava pra fazer era compor um samba. Porque fazer uma mágica pro samba estourar no Brasil, o samba tá estouradaça no Brasil inteiro aí. Tem muita gente, mas assim... Não sei, cara. Eu não sei o que eu faria. Eu criaria uma lei aí pra gente aposentar todos os sambistas. Acho que é a única coisa que eu dava pra fazer. Fez muito pela cultura brasileira, cara, né, cara? A única coisa que eu ia fazer, vamos aposentar os sambistas que têm aí mais de não sei quanto tempo de estrada. Vamos aposentar, mesmo. Vamos colocar. Mas o cara não pagou. Mas você tá falando de fazer isso tudo só num dia. Eu aprovaria uma lei correndo pra gente já poder aposentar isso é bom. Os sambistas. Eu acho que é a única coisa que eu faria num dia. Dia. Porque a gente vê aí, tem muita gente que não entende a música como uma profissão. Diversas plataformas que a gente entra aí, muitas vezes para fazer vários questionários, às vezes até para comprar casa, para Ministério da Educação, da Cultura, as profissões de músico não existem, né? E a gente sofre muito com isso aí. Eu acho que legalizar toda essa parte documental de artistas, né? A fazer essa coisa da aposentadoria, porque tem muita gente que... Um único dia, acho que a única coisa que eu conseguiria fazer, das 7 da manhã até 19 horas, a gente arrumar alguém e implementar uma lei pra gente poder aposentar os sambistas que tiveram estrada e gente que ficou por aí, que perdeu sua vida se dedicando ao samba. Nosso pai, para aposentar, onde cai morto. Meu pai, pois é, nosso pai tem isso. Para aposentar foi terrível, é verdade. Para aposentar foi terrível. E a gente percebe que tem muito... Eu criaria um auxílio. Um auxílio, pronto, um auxílio sambista. Auxílio sambista. Auxílio sambista. Olha aí, auxílio sambista. Gostei, cara. Eu também sou sambista, né? Porra, aí
Já pensou? Caramba! A cota para sambista nas escolas de samba. É, um auxílio sambista e tal. Claro, a gente ia pegar a história do cara, ver o que ele fez, se tinha algo relevante. Dentro dessas coisas aí todas aí, pô, é ensinar o samba nas escolas. Aí você já começa a vir com um monte de Mas tema. isso eu não ia conseguir num dia, hein? Então, é o que eu tô falando. Por isso que a minha resposta um dia. Foi bem burrinha a minha resposta, porque um dia. Pra um dia. Um dia, cara, só dá pra fazer um café, sentar na cadeira, olhar e falar, tô aqui. Caramba, você é louco. Mas assim, é isso aí. Mas tem o. Um dia eu chego lá, né? Um dia a gente cria essa história. Hoje no almoço nós falamos assim de vários artistas aqui de Salvador, né? Os sambistas da velha guarda, aqueles Sim. que vocês trazem assim boas memórias, boas lembranças. Bora fazer uma música aqui para relembrar um pouco o samba da Bahia? Vamos lá? Vamos. A gente fez uma viagem. Foi em 2005, Magno? Foi, acho que 2005, com Riachão, né? Com o Riachão da Bahia. Vocês viajaram com o Riachão? Viajamos. Um trechinho disso aí. Ele foi daqui na Bahia. Ele foi daqui na Bahia. Daqui na Bahia, ó. Daqui na Bahia, né? Tipo, ele foi de São Paulo, né? Saímos de São Paulo. Ele foi de São Paulo até a França, falando. Todo mundo dormindo. Não só falando, cantando também. Né? Tayan é neto de Riachão. Eita, nós aí que beleza. É artista. Tem um projeto Suco da Bahia. Aí, cara, que Suco da maravilha. Bahia. Fala pra ele. Você não? Não. Fala pra ele. Mas você é amigo dele. É. Fala com ele. Fala pra ele que a gente tá contando essa história aqui, que a gente viveu isso. Ele vai assistir. Essa experiência do Riachão. Cité de la Musique. E o único músico da Bahia que foi, porque ele levou um time todo de São Paulo e foi Fred Dantas. Isso. A gente teve o prazer de conhecer esse grande artista maravilhoso que é o Fred Dantas. E vamos cantar um samba dele, do Riachão. Vamos lá. Porque esse samba aqui, ele cantou muito no avião. Samba dela? É. Somente ela, se estou com ela, minha vida é um paraíso. Somente ela, se estou sem ela, desassossego o meu juízo. De manhã é ela, meio-dia é ela, de tarde é ela, de noite é ela, amanhece o dia, madrugada é ela. Amanhece o dia, eu e ela. De manhã é ela, meio-dia é ela, de tarde é ela, de noite é ela, madrugada é ela. Amanhece o dia, eu e ela. Somente ela. Se estou com ela, minha vida é um paraíso. Somente ela. Se estou sem ela, desassossego o meu juízo. Grande Riachão. Esses pretos aqui no podcast do Bora de Samba, pedir a você mais uma vez para deixar o seu joinha, deixar o seu like, o seu comentário. Se tá curtindo esse bate-papo, se não tá gostando, se tá gostando, quem você quer ver conversando aqui no Bora de Samba podcast, deixa o seu comentário e bora de samba. E esses caras que fizeram aqui um bereguedê aqui de um... É um refrão. Um refrão, né? Um refrão que vai virar jingle do Bora de Samba. Eu gravei. Gravou aí, cara? Lógico, peraí. Ó, enquanto você tá procurando aí, eu vou pedir aqui o meu assistente para trazer aqui o brinde dos meus convidados, Raí, por gentileza. Essas duas bolsinhas aí que estão aí, ó. Personalizadas aí do Bora de Samba. Eita, entregar aqui os presentes aqui para os meus convidados. Ah, que da hora, eu subi com a bolsa. Você subiu carregando. Com a bolsa que eu vou ganhar. Eu subi com a bolsa que eu mesmo vou ganhar. Pode trazer Se aqui. eu soubesse, tinha me dado de presente. Eu falei, nossa, que bolsa bonitinha. E a bolsa é pra mim mesmo. Pode entregar aí. Eu falei, não, eu carrego pra você, dá essa bolsa aí. Você tava vindo com um monte de coisa aí. Que coisa mais linda. Aí dentro tem um souvenir pra vocês aí. Pode abrir aí, cara. Pode abrir aí, por favor. Tá certo? Aí pra colocar aquela gelosa, Bora de samba. Bora de samba. Como é que é a melodiazinha do Bora de Samba, mano? Tá aí, ó. Só pra ele, pra deixar registrado aqui. Vou pegar a letra aqui. Pega a letra aí, Maurício. Enquanto você vai pegando a letra, a gente chegou. Olha que beleza. Veio a inspiração, porque, pô... Eita, nós. Aí, ó. E se quiser me encontrar... E se quiser me encontrar... Vai onde? Vai lá no samba. Se quiser escorregar...
vai lá no samba. Se quiser pagodear, vai lá no samba. Mas se quiser prosperar, roda de samba. E se quiser me encontrar, vamos lá, vai lá no samba. Se quiser escorregar, cai lá no samba. Se quiser pagodear, vai lá no samba. Mas se quiser prosperar, bora de quê? Bora de samba. E assim nasce mais o... Não tem a vela, mas nasceu mais o samba inédito, né? Não, vamos gravar lá e mandar pra você. Que bonitinho que é isso aqui. Abre aí, cara. Abre aí. Rapaz, Aí, olha ó. só. Ô, Leto, nós vamos gravar o samba e te mandar, tá? É, E pô. aqui tem Você uma ouvir aí. camiseta. Olha que coisa mais linda. Cara, que ó. maravilha. É, cara. Olha aí, gente. Bora de samba. Mas se Adorei, quiser cara. prosperar. Bora de samba. Cara, que legal. abre aí, Tá cara. fazendo até um ganzá aqui, né? Dá sim, dá pra Pô, fazer que samba. maravilha. Ó, vem na latinha. Isso aqui é do tempo que a gente Cara, pinava que lindo pipa. brinde, moro? cara. Aí, ó, no tempo que a gente pinava pipa era aqui, ó. Vai mandar daí, manda a busca. Porra, adorei, hein? Aí, vou botar Isso aqui vai ficar lá na estante lá. Aí tem o copinho. E aqui tem mais uma Cara, que camiseta. kit, Olha mano. aí. Camiseta aí. Que kit, hein? E camiseta da melhor qualidade. Não é pano, não é paninho, não, viu? Olha aí. Não é qualquer Bora de coisa. samba, @bora de samba. @bora de samba oficial. Mas se quiser prosperar. Bora de samba. Bom, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, né? E isso aqui, cara, ó. Ih, rapaz, aqui é o gênio da lâmpada lá. ele Olha lá. acabou de chegar. Agora eu entendi, você tá fazendo um pedido, né? Acabou de É chegar. o gênio da lâmpada. Chegou lá, pô, o que você tá fazendo? Eu não tô fazendo um pedido. Conversando com o gênio da Conversa com lâmpada. vocês. Acabou de chegar aqui, ó, a nossa lâmpada maravilhosa. Mano, cara. olha isso, é a lâmpada do gênio. Afinal de mano. contas, cara, o gênio do samba tá aqui, o gênio que realiza os É o desejos. gênio negão, né? É, todos os pedidos, tá bom? Normalmente ele lança 3 pedidos, né? Mas, Certo. pô, pra gente economizar Deixa que no enfia. momento de recessão, Cara, tem um pedido pra cada um de vocês, cara. o cara sai. O cara, Era o gênio. 3, um pra cada um de Peraí, nós. o gênio sai bravo da lâmpada. Vai, pede logo o que você quer. Aí o que você quer? Aí o cara fala assim: eu quero. O cara, meu pai, lá de chique, né? Vai logo, vai, para que você quer? Eu quero 1 quilo de farinha. aí o gênio, tá, vai logo, um segundo pedido, vai. Dá 1 quilinho de farinha. Aí o terceiro, ele ficou olhando, tá bom, a mulher. Aí o gênio entrou pra lâmpada e voltou, bicho, você pediu 2 quilos de farinha a uma mulher, meu? Não entendi nada desse pedido aí, qual que foi? Não é que eu fiquei com vergonha, eu queria mais 1 quilo de farinha. Na verdade, eu queria mais 1 quilo de farinha, mas eu fiquei com vergonha. O gênio voltou pra puto! Porra, mano. Falar de chique, né? Tudo tem que ter farinha, né? Tem história, né? Hein, Maurício? Fala aí. Ah, não, eu quero. Ó, o meu pedido pro Gênio da Lâmpada é pro Quintal dos Pretos continuar fazendo a edição do Quintal dos Pretos vitalícia em Salvador. Eita! Coisa boa. Que assim seja, meu irmão. Que assim Eita, seja. Que assim seja. Isso aí. Até o fim da vida. Eu fiquei com vergonha. Você quer 1 quilo de farinha, Magno? Olha, eu acho que eu vou fazer esse pedido pro Maurício, que mano, vou pedir pro gênio para que ele consiga arrumar um jeito de dar um auxílio para todos os sambistas brasileiros daqui para frente, porque a gente precisa disso. Isso aí é muito legal. Esse pedido aí é importante, porque quando a gente fica Pensar velho, no próximo, a gente né, fica cara? desassistido. Pensar no O próximo. sambista fica desassistido, fica. É, né? Porque o sambista o samba ele é uma coisa popular e o artista, de um modo geral, não é considerado profissão, né? Então, a hora que vai se aposentando, não tem um INSS? Tem! A gente sabe que tem. Mas eu acho que precisa de mais esclarecimento, mais apoio, mais auxílio. Mais formalidade, né? Exatamente, mais informação para os artistas, para os músicos, para os intérpretes, para os compositores, enfim. E ó, eu vou falar, mas aí vocês que tinham que correr atrás. Não, isso é reparação. A gente entende reparação. como reparação. É, Porque a pessoa, Leto, a galera fica falando de movimento negro,
Mas eu acho que é um equívoco não colocar o sambista como o principal. Porque quando você canta uma obra de um Almir Neto, de um Arlindo Cruz, desses compositores de samba, né? Você vê que ele realmente movimenta o mercado no Brasil, movimenta. A gente vê tantos artistas sobrevivendo da obra desses grandes compositores até os dias de hoje, né? Então, quando você canta um Deixa a Vida Me Levar, que o Serginho Meriti fez e tal, você vê que realmente são músicas que hoje a gente consegue fazer um Quintal dos Pretos. Por quê? Porque foram compostas essas obras. Exato. Então, sim, é uma reparação. O compositor, política. o sambista compositor, ele bota muita comida na boca de muita gente. Salva muita família, salva muita gente. Muita gente. E a gente é muito grato a todos eles, porque a gente canta o samba deles. E é o que dá o nosso sustento, dá o sustento de muitos sambistas. E a reparação, eu acho que o que o Mauri falou é perfeito. Essa informação precisa chegar para que esses sambistas possam saber onde recorrer, o que eles têm que fazer, né? Porque tem que ficar juntando coisas para provar que o cara trabalhou, tá ligado? E a ordem dos músicos, ela não funciona da forma que deveria funcionar, então, infelizmente, a gente tem um atraso de 200 anos aí, né? É reparação, é importante. Vou pedir isso pro Gênio. Gênio, vou até esfregar aqui. Reparação política. Para que a gente possa fazer com que o samba seja assistido politicamente, né? Na velhice, né? O sambista possa ter uma dignidade. Seguir em paz, né? Seguir em paz. E reconhecido. Porque assim, como que um cartola morre pobre? É um país que está errado. Dona Ivone Lara morre pobre, né? Tipo, Nelson Cavaquinho, sambistas, né? O Geraldo Filme, Riachão, né? Que são só contribuição fantástica que pavimentou o caminho para que a gente pudesse chegar, entendeu? E aí tem grandes que estão aí fazendo sucesso, né? Vários pagodeiros, sambistas que estão fazendo sucesso e que também sofrem também porque tem que empregar os artistas e tal. Então esses ainda vai que, né, consegue gerar emprego e tal. E aqueles que não conseguem, né? Compositores que alimentam muito essa massa de artistas grandes, renomados, mas que na velhice não recebe direito autoral direito. Tem autor que nem sabe como é que funciona, onde recorrer para receber um direito autoral. Difícil, né? Gente, é meio triste, mas Gente, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do nosso Bora de Samba podcast. Eu, antes de agradecer aos meus convidados, quero mais uma vez pedir a você para seguir a gente nas redes sociais, seguir o Bora de Samba nas redes sociais, se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha, o seu comentário, o seu like e seguir junto com o Bora de Samba, que é o maior canal de samba do Nordeste e do Brasil. Eita, agradecer ao meus amigos Maurílio Isso aí. e Magno, muito obrigado pela recepção, pelo carinho de vocês. Estou muito feliz em ter conhecido vocês assim, pessoalmente, sabe? Poxa. Muito bacana. Agradecer aos ouvintes, né, da Salvador FM, que mandaram um monte de perguntas e elas foram inseridas aqui nesse roteiro para que todos fossem contemplados. Tá bom? E deixar para vocês aqui registrado que a música de vocês tocam sim na programação da Salvador FM, já há muito tempo toca no Bora de Samba, e eu fico feliz em estar perto desse projeto e ver esse projeto assim, seguindo. Muito seguindo. Você tá vendo o embriãozinho, a coisa acontecendo, o comecinho de tudo, é isso. Isso é bacana. Agradecer aí ao Juan Neves, mandar um abraço pro nosso querido Juan, muito obrigado, Juan, viu, por tudo, pela gentileza, pela parceria. Exatamente, toda a equipe, né? Margarete Valentim também, que é a nossa produtora. Mandar um abraço para todo esse público maravilhoso que bateu na palma da mão bonito, o couro comeu, o samba aconteceu e vamos nessa. É isso aí. Que venham mais edições do Quintal dos Pretos em Salvador. É isso aí. Agradecer o Digo de Deus, agradecer o pessoal da Repiquesia. Amigos que a gente... Que, rapaziada muito esperta que tá vindo com a gente também, são irmãos de samba que a gente já tem. E é isso. Obrigado a Bruna Alves, que trouxe a gente pra cá, conectou a gente com você. Ô, Bruna, muito obrigado. Um abraço pra Bruna. Nosso querido Raí, o Igor, com esse estúdio aqui maravilhoso. Igor, muito obrigado, viu? Parabéns aqui por esse espaço legal. Isso é movimento, né? A gente juntar essas almas aí que querem ver o bem da nossa nação pra fazer uma coisa positiva. Tem que dar as mãos pra crescer, a verdade é essa, né? Ninguém vai sozinho, cara. Tem que dar as mãos em prol de um propósito único, né? Sim, que é levar o samba para o lugar que ele merece. É onde ele está, lá no topo. É isso aí. Reinaldo que cantava, né? Assim, seus bicos as aves levassem um pouquinho das águas que podem conter.
E voando nos campos desertos, derramasse essas águas. Pega aí, cara. Pega aí, Faria comenta aí. Vamos chover. encerrar com essa. Vamos encerrar com esse. Assim como Vamos nas encerrar com esse águas. samba. Vamos encerrar com esse samba. Missões. Putz, olha essa Lembra letra. disso? Vamos encerrar com esse Eu não samba. sei o tom, peraí. Dá tempo de achar o tom? Dá. O tom acabou de passar aí. E seus bicos as aves levantam. Pegar. É assim, gente, ó. Se seus bicos as aves levassem um pouquinho das águas que podem conter, e voando nos campos desertos, derramasse essas águas, Faria chover. E assim como as aves, Os homens em suas missões ficam ligados pelos seus corações. É uma pena que dure tão pouco os momentos sublimes de forte união. Na verdade, O mundo precisa de um grande mutirão, onde a vigília prossiga que não termine jamais. Finalmente assim teremos paz. La, la, ya, la, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, 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 la, la, e assim como as aves Os homens em suas missões ficam ligados pelos seus corações. É uma pena que dure tão pouco os momentos sublimes de forte união. na verdade o mundo Precisa de um grande mutirão, onde a vigília prossiga e não termine jamais. Finalmente assim teremos paz. Valeu, gente. Bora de samba! Bora de samba. Bora de samba, obrigado.